Olá, professor. O nosso tema é sobre regras de associação divergentes e os nossos integrantes do grupo são Daniel, Matheus, que sou eu, e a Larissa. Vamos lá. Antes de falar do nosso tema, que é a análise por divergência, a gente tem que dar uma introdução sobre mineração de dados, porque sem ela é complexo a pessoa entender um pouco sobre a análise por divergência, tá? Então, vamos lá. Mineração de dados, ou em inglês data mining, serve para extrair informações relevantes de grandes massas de dados, encontrando padrões consistentes ou anomalias, gerando novos subconjuntos de dados. Alguns tipos de informação que podem ser obtidos são as associações, que funcionam da seguinte forma. Elas são ocorrências ligadas a um único evento. Por exemplo, um estudo que a gente pode fazer é quando a pessoa vai no supermercado e compra um salgadinho de milho, ela compra também um refrigerante do tipo cola, 65% das vezes. Mas quando há uma promoção, o refrigerante é comprado em 85% das vezes. Então você vê aí a associação entre a promoção e, consequentemente, uma quantidade de compra maior do refrigerante, tá? Essa é a associação. Sequências. Na sequência, os eventos estão ligados ao longo do tempo. Com ele, a gente consegue descobrir, por exemplo, que quando se compra uma casa, em 65% das vezes se adquire uma nova geladeira, no período de 2 semanas. E que em 45% das vezes, um fogão também é comprado um mês após a compra da residência. Então, você vê aí que tem essa sequência de compras que a gente consegue estudar, vendo aí que a pessoa comprou uma casa e ele adquiriu uma geladeira depois de 2 semanas. E que após um mês ele comprou também um fogão para essa nova residência. Então a gente consegue com a sequência analisar essas informações. A classificação ela reconhece modelos que descrevem o grupo ao qual o item pertence por meio de exames dos itens já classificados. Por exemplo, em uma empresa de operadoras de cartão de crédito, telefonias, por exemplo, elas se preocupam com as perdas do cliente. E essa classificação ela vai ajudar a descobrir as características dos clientes que provavelmente vão abandonar a empresa. E por último, aglomeração, que funciona, é o penúltimo no caso, ele funciona de maneira semelhante à classificação, tá? Quando ainda não foram definidos os grupos. Ou seja, um bom exemplo é o seguinte: ao encontrar grupos de afinidade para cartões bancários ou a dividir o banco de dados em categorias de clientes com base na demografia e investimentos pessoais. Então, vamos agora para o último, que seria o prognóstico, que embora todas essas aplicações envolvam previsões, acho que eu falei acima, o prognóstico utilizam de modo diferente. Eles partem de uma série de valores existentes para prever quais serão os outros valores. Beleza? Vamos lá para o próximo slide, que é análise exploratória de dados, que é outro passo importante da mineração de dados. E análise exploratória de dados é usada por cientistas de dados para analisar e investigar conjuntos de dados e resumir suas principais características. E uma coisa importante dela é que ela permite determinar a melhor forma de controlar as fontes de dados. E, consequentemente, a gente consegue obter respostas do que a gente precisa, tornando muito mais fácil para os cientistas de dados descobrir padrões, detectar anomalias, testar uma hipótese ou verificar suposições. Ok. Aqui a gente tem outros pontos importantes da análise exploratória de dados, que são exibir dados, encontrar padrões frequentes, identificar desvios e verificar hipóteses, caracterizar também diferenças entre grupos de casos.
Agora a gente entra nas regras de associação. Estamos quase chegando no nosso tema. E o objetivo das regras, elas são usadas para descobrir elementos que ocorrem em comum dentro de um determinado conjunto de dados. Então, ela tem como premissa básica encontrar elementos que implicam na presença de outros elementos em uma transação. Tá? Aqui a gente tem alguns algoritmos. Aqui a gente tem alguns algoritmos, a priori, Partition, Eclat e FP Growth. A gente tem outras coisas bem importantes que são as métricas. Por exemplo, falando um pouco sobre o suporte, ele é definido como a proporção de transações da base de dados que contém um conjunto. A confiança, ela pode ser interpretada como uma estimativa de probabilidade. O lift é a razão do suporte observado que são esperados se x e y estão independentes. E a convicção, que pode ser interpretada como a razão de frequência esperada que x ocorre sem y. E falando um pouco agora sobre o a priori, ele é um algoritmo para mineração de dados, de conjuntos de itens frequentes e aprendizado de regras de associação em bancos de dados relacionais. Ele prossegue identificando os itens individuais frequentes no banco de dados e estendendo os conjuntos de itens. Esse conjunto de itens que a gente adquire com o algoritmo a priori, eles podem ser usados para determinar regras de associação que destacam tendências gerais no banco de dados, entende? Isso tem aplicação em domínio, como na análise de cesta de compras, carrinho de compras de sites, entre outros. Agora, considere abaixo aí esse exemplo, que é um banco de dados em que cada linha é uma transação e cada célula é um item individual dessa transação. Então, cada linha é uma transação. Então, aqui nós temos 4 transações e cada célula é um item dessa transação. Então, aqui a gente consegue ver nessas transações que em todas elas que possuem alfa, possuem também o beta. Aqui você pode ver alfa, 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 alfa e todos contêm beta nas transações. E outra coisa que a gente consegue retirar daqui é que 50% dos conjuntos com alfa e beta também tem epsilon. E por último, você pode notar também que 50% do conjunto com alfa e beta também tem teta. São essas duas transações. E agora chegamos na análise por divergência, que é o Divergent Association Rules Approach, que foi dado o codinome de DARA, abreviação no caso. Ela funciona da seguinte forma. Opa, passei aqui a página sem querer. Itens divergentes para um atributo x são aqueles encontrados a partir das frequências dos itens xi em x com relação à quantidade de regras geradas envolvendo eles. Ou seja, se o item mais frequente gera menos regras que os itens menos frequentes, esse item apresenta divergência. É interessante para a gente que a gente estude, certo? E vamos fazer essa análise agora aqui com esse exemplo abaixo, que inclusive a gente pegou do vídeo de introdução. A gente vê aqui que o valor branco ele tem uma frequência de 100 e um número de regras de 10 que foram encontradas. O preto ele tem uma frequência de 200 e um número de regras de 20. Você vê aí que ele está subindo de forma proporcional, né? Mas não é necessário que seja de forma proporcional. Pode, por exemplo, o preto aí chegar a 200 e ter 30 regras, e o próximo ter 35 regras com 300. Não precisa ser proporcional assim sempre, com uma frequência.
Mas, então, continuando. E a gente chega no cinza e a gente vê que tem a frequência de 300 e o número de regras de 5 que foram encontradas. Ou seja, com base nos que a gente viu anteriormente, que são o branco e o preto, com a frequência deles 100, 200, eles conseguiram um número de regras de 10 e 20 aí. E chegou no cinza que tem 300, a gente imagina, poxa, deveria ter mais de 20 no caso, porque conforme a frequência aumenta, o número de regras aumenta também. Mas não foi o caso. A gente só encontrou 5 regras para o cinza, com uma frequência de 300. Portanto, esse item cinza é algo que a gente precisa analisar, porque ele possui a divergência. Então é importante que a gente foque nesse item e o estude. E por fim, agora, para finalizar, a gente tem aqui o código análise por divergência, tá? Que é feito em R. Ele vai ser otimizado ainda e, inclusive, eu acho que a gente vai fazer isso mesmo. Vai fazer uma otimização dele. Eu vou até pegar esse código aqui em C#, que eu entendo um pouco mais, vou fazer um teste dele lá e depois vou jogar para Java. A gente vai fazer isso junto. E está aí o código, professor, sobre a análise por divergência. E aqui finaliza o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e um abraço, professor.